José Eduardo Siqueira, o Siqueirinha, é o gerente de futebol do nosso Friburguense. Aliás, é o homem que comanda o processo vitorioso do Friburguense. Friburguense que vai passar com uma seleção agora e, quem sabe, passando para a primeira divisão, voltamos àquela torcida enraigada, aquela torcida que só o Friburguense sabe fazer. Siqueirinha, seja bem-vindo ao Retrato Falado, e eu trouxe dois experts em futebol para conversar com a gente. O Juca, que é um homem que já jogou bola como você, no futebol profissional, e o Anderson Nogueira, que é o catedrático nosso, pós-doutor em futebol na cidade, conhece tudo de futebol e gosta do assunto. Seja bem-vindo, Anderson, mais uma vez ao seu Retrato Falado. Siqueirinha, nós vamos começar essa entrevista aqui em Retrato Falado, dizendo a você do nosso prazer de estar aqui com você. Por algumas razões, efetivamente, claro que objetivamente positivas. A primeira, pela sua coragem. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes, mas a coragem de dirigir um futebol profissional, que é o único da nossa cidade hoje, e que representa a bandeira alvissareira de uma população toda carente de bons resultados, carente de sucesso nessa área, e que já foi realmente um portador de vários clubes com vários sucessos. Nós temos aqui torcedores, mas torcedores de verdade, de coração, que não abandonam a bandeira do Friburguense. Se você teve a coragem de pegar o clube, dirigir o clube, investir o clube, a gente sabe que o clube passou a ser da sua família. Isso tinha que ser dito a você, e eu gostaria de ressaltar em Retrato Falado essa confissão de uma dívida perpétua que a gente tem por você ter assumido o Friburguense e estar comandando os processos. Eu acho que agora quase que vitorioso, falta pouquinho. Não vamos comemorar antes da vitória, vamos soltar foguete, você vai contar isso pra gente pormenorizadamente, mas a gente já tem uma luz no fim do túnel acesa, nós estamos vendo a luzinha lá. Segundo, dizer a você da sua simpatia. Você que foi jogador profissional e teve que abandonar o futebol por uma lesão que você teve na época, a gente recorda disso depois na entrevista, você conhece tudo de futebol e a gente tem a visão de que você foi corajoso pela segunda vez, porque mesmo tendo sido vítima de um precoce abandono da sua carreira, que você tanto optou e tanto se dedicou, a gente sabe disso, conhece essa história pormenorizadamente, e o Anderson vai contar isso melhor para a gente daqui a pouco, essa passagem que você teve, inclusive, pelo meu time do coração e do Juca, que é o Fluminense, o Anderson um dia vai ser, quem sabe, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem muito carinho e a gente sabe disso. Então, a segunda coragem é essa. E a terceira coragem é a coragem da época atual, a coragem da mídia que castiga hoje os profissionais na área de futebol. A mídia que comanda, a mídia que diz assim, vai jogar depois que acabar a minha novela. Pois isso é terrível para quem está do lado de cá. Vamos esperar acabar a novela, esperar acabar o meu interesse comercial, para que vocês entrem. Não fica aquela montanha de jogadores profissionais, montanha de torcedores do coração, montanha de pessoas, até crianças que entram às vezes, esperando acabar a novela ou a programação X, Y, Z, para que possa começar aquela partida de futebol. Quando deveria ser o contrário. A novela tinha que esperar o jogo. Mas, de qualquer maneira, isso também é um pouco, se torna um pouco condenado, porque, sabe, Juca, Anderson, eu acho que isso também é a razão do dispêndio do futebol, quando as pessoas ficam amarguradas com o futebol. Porque realmente você vê um processo sendo profissionalizado. Me lembra muito o desfile de escola de samba, que você profissionaliza, acaba ficando longe daquele humor popular, aquele verdadeiro samba de raiz do pé, que é o samba que a gente aprendeu a cultivar e a aplaudir. Então fica um pouco distante da população, fica um show mediático, um show próximo daqueles shows da Broadway, muita luz, muita fumaça e tal, mas pouco povo. De qualquer maneira, o Friburguense está aí, mostrando a garra. Nós estivemos aqui com o Vadão, nosso técnico, e ele disse para mim, ainda vou trazer para o Retrato Falado esse ano ainda, de 2019, um bom resultado. Então quero daqui também mandar um abraço para o Vadão. E aí é o terceiro motivo do elogio, você manter integrada essa equipe que se fala, se coordena. Vocês não são simplesmente aliados, são cúmplices. Porque a aliança ela pode acabar, a cumplicidade não acaba nunca. Então, parabéns pelos três motivos. Está iniciado o Retrato Falado com você, eu queria te saudar e dizer a você a sua mensagem inicial aqui em Retrato Falado com o Juca, o Anderson e a gente.
Então, um prazer muito grande, uma bancada aqui, né? Importante, como você falou, você resumiu bem demais. Primeiro, agradecer o carinho, né? Esse reconhecimento. Às vezes parece até uma pretensão, mas realmente é um trabalho que exige realmente muita coragem, é uma coisa que a gente tem que ter o desprendimento mesmo e o entendimento também da família, porque o futebol ele não consome só o dia a dia, né? É o final de semana, são os feriados, ou seja, é onde acontece o lazer, né? Dentro da nossa área de futebol profissional. Assim, e falar que, né, deu uma aula aqui do que vem acontecendo. Eu estou desde 98 como dirigente no futebol, né? A gente vai falar da outra área, né, como jogador, mas assim, desde 98 como dirigente, eu acompanhei esse processo que você fala da novela, ter que esperar a novela acabar, é o processo de elitizar mesmo o futebol, né? E a gente teve aí um fato que marcou muito em 2008, que foi a mudança do calendário, onde se organizou fazendo para 20 na Série A de um brasileiro, para 20 na Série B de um brasileiro e até 20 na Série C. E esse calendário não aconteceu para quase 400 clubes de primeira divisão que tem no estado, né? No país. Então, realmente o processo foi desse jeito, a gente teve a oportunidade de acompanhar e aí realmente o sacrifício mudou e principalmente, né, depois de 2016, o Friburguense teve a queda ainda para a segunda divisão do estadual, que aí a gente passou a não ter a cota, né, da TV e perdeu a mídia, perdeu aquele pouquinho de tempo que a gente tinha de 2 meses e meio, que aí ia estar no céu para um clube pequeno, e é o que a gente está tentando buscar novamente. E os apoiadores fogem, né? Isso, não, mas... Quando você dá uma quedinha, aquele que apoiava, não tem, tá ruim e tal. Mas é uma coisa natural, porque se você não expõe uma marca, a gente até entende, porque assim, como que é o campeonato? E aí na hora de você vender, você não tem uma TV, você não tem do teu lado um regulamento que fala, vai jogar o primeiro turno aqui, mas vai jogar lá depois, ou seja, algumas coisas que aconteciam no futebol, elas se perderam, né? E com isso atrapalhou o lado técnico, com isso atrapalhou o trabalho. Então, por isso que tem que ter coragem, é tentar voltar ali para aquele grupo que a gente chama, que é o grupo de elite hoje, dentro de um estadual e fazer um grande trabalho dentro de um brasileiro, começando numa Série D, para aí sim tentar almejar ali uma Série C, quem sabe uma Série B, porque isso realmente é que um grande clube hoje de futebol busca dentro do nosso país, dentro do que a gente viu aí a Lei Pelé, né, depois de 2008 tornar. Uma lei que, né, parece que a gente está criticando, mas a Lei Pelé original era uma lei muito boa, mas que ela foi modificada. Eu posso falar que a Lei Pelé original hoje ela deve ter 60%, né? Existe a bancada da bola politicamente que mudou, e mudou de uma forma que teve todo esse processo aí de elitização. Siqueirinha, fala um pouquinho, antes de começar a falar do Friburguense mais, claro, tem tanta coisa aí, fala um pouquinho do Siqueirinha, fala um pouquinho da época de jogador de futebol. O que te levou em 98? Você falou em 98, já 98 já são quase 22 anos, né? 23 anos quase. O que te levou a ir para o Friburguense? Como é que foi? Fala do início da tua vida aí, como é que foi? Então, o processo de jogar futebol, né? Eu acho que é o sonho de qualquer criança. E assim, o que me leva a ficar direto, mais uma vez aí, né, a gente falar da gente, mas o que me leva a ficar direto é justamente criar a oportunidade que eu tive para outros, né? Essa é uma das coisas que tem aqui dentro do meu coração. Sei que isso às vezes não é reconhecido, mas assim, eu tive a oportunidade, eu sou oriundo ali de Conselheiro, meu pai de lavoura, a gente sempre trabalhou, né, na lavoura até os 13 anos, e com a oportunidade sempre que aos sábados o avô, né, levando a gente para jogar futebol, e eu jogava no Grêmio, e aí a gente foi campeão há 4 anos, direto no campeonato de Friburgo, e com isso teve a oportunidade de fazer um amistoso contra o Fluminense nas Laranjeiras, e na época o técnico era o René Simões, e nesse jogo ele gostou e falou que ia me convidar para ter uma oportunidade de teste. Isso aconteceu mesmo em janeiro de 81, olha só, em janeiro de 81, e eu fui aprovado, né? E ali foram 6, 7 anos, né, que eu passei de vida profissional. Ela terminou um pouquinho rápida, não foi só por uma contusão que eu tive de joelho. Naquela época você não tinha uma ressonância, não tinha a facilidade de saber o que era, então era o jogador, opa,
tá bichado, né? Então aquilo fazia mal. Você ia para um time, jogava 2 jogos, sentia o joelho, porque eu tive depois rompi realmente o ligamento. Mas, de verdade, o que me fez parar foi a falta de oportunidade. A gente não tinha facilidade de comunicação como tem hoje. Vamos dizer, eu vou falar um time específico, eu fui jogar em Alagoinhas, na Bahia, no Atlético de Alagoinhas. Em 88, o Bahia foi campeão e a gente foi numa semifinal. E eu lembro que a gente perdeu a semifinal para o Bahia, com um gol de Zanata, 2-1 de pênalti, né? Aquele time do Bahia, que era uma sensação na época. E quando eu volto para o Fluminense, né, nós tínhamos naquele time do Tato, do Paulinho, né, a dupla do Assis e o Osta, e eu era um ponto esquerdo. Vai falar com o Juca, depois vai te contar o time vai inteiro, lembrar todo mundo, Romerito. E aí, quando eu voltava, o que acontece? O que aconteceu na Bahia, e até numa semifinal de campeonato, não tinha, né? O cara chegava aqui e você falava o que você fez. Então, não tinha essa mídia, que hoje a gente teve um garoto aqui na 2ª divisão, que fez o Maicon, né, o Douglas, fez um golaço, aquilo criou, né, um alvoroço na mídia, caramba! E hoje a gente não tem isso. Então eu comecei a ver que além da contusão, você ia para um determinado clube, quando voltava, aquilo não acrescentava muito na sua carreira. E aí o Jair... Era mais difícil, né? Era muito mais difícil. Então, assim, e o Fluminense tinha, naquele ano, de 83, 84, 85, o Fluminense praticamente ganhou tudo. Em estadual, 84, 85, brasileiro. Então, eu comecei a ter essa dificuldade. Aí teve uma oportunidade para ir para o América Mineiro, com o Jair Bala, que era um treinador, e tinha um negócio de luva, né? Praticamente era uma luva que o clube cobrava para emprestar. E o Fluminense criou um valor, e eu lembro na época que eu falei, gente, olha, tem tido uma série de problemas, assim, volto para o clube, eu não tenho oportunidade, entendo que o Fluminense tem vencido tudo, né, nesses anos, mas essa era uma oportunidade boa para mim, do América Mineiro, e o Fluminense não liberou, e eu lembro que eu falei, é a hora que eu vou bater o pé, olha, se não liberar, realmente eu vou parar de jogar futebol, e aí fui para uma outra área totalmente diferente. Eu lembro que isso para o meu pai, para aqueles que estavam mais perto, que gostavam e sabiam, foi uma coisa doida, né? Como, pô, o cara está dentro de um clube grande de futebol, está tendo a oportunidade de trabalhar e para. Mas foi uma coisa de coração que eu senti no momento, que era uma hora de mudança. Assim, não tinha a maturidade lógica que a gente tem hoje, mas não me arrependo. Eu acho que foi um momento que tinha que acontecer daquela forma. E você passou a ter amor pelo friburguense mais do que você tinha como friburguense quando? Então, eu já via os jogos do Friburguense. Mesmo jogando no Fluminense, eu tinha oportunidade, o profissional vinha jogar, eu lembro do cantinho que eu ficava na arquibancada lá em cima, quando tinha oportunidade, vinha ver os jogos do Friburguense, e já no Fluminense eu acompanhava, porque a gente tinha uns amigos também que jogavam aqui. Eu lembro várias vezes, eu terminava o jogo nosso lá do juvenil, dos juniores, e ia assistir lá embaixo os jogos do Friburguense. Mas quando eu parei e montei a autopeça, realmente a gente distanciou um pouquinho, mas eu não larguei a área do esporte. Fui jogar futebol lá amador no Santo André, tinha a loja da Sicar e a gente disputava tudo que era campeonato de society, futebol de salão, até que em 98, início de 98, o Alexandre, né, o Alex Collor, ele assumiu a presidência. E aí eles estavam com uma dificuldade de montar a equipe, estava o Júlio Marinho na época, o Mimi, e foram me visitar na loja. E assim, do nada, me convidaram e eu, gente, a minha vida estava mesmo voltada para aquele, né, aquela área de empresário mesmo, cara, mas eu não tenho tempo, mas assim, não tem jeito, a gente que é do futebol, e aí veio o que eu falo para vocês, a oportunidade de eu trazer para alguns garotos e trazer aquela vivência toda que eu tive no futebol. Também, né? Para você foi um desafio, né? Isso, foi toda uma mudança e assim, eu posso falar que no início ela foi, principalmente ali em 2001, foi muito, muito complicada, foi uma mudança drástica na minha vida. Posso arriscar, se quer dizer que a tua lesão do joelho mexeu com os teus neurônios e os neurônios falaram mais alto para você atuar. Não posso atuar com o joelho e com a perna, mas posso atuar com a cabeça, é isso? É verdade, foi por aí. E aí hoje eu vejo até assim, até autopeças, até o ônibus, né, que a gente anda. Que é um desafio, né? Comandar o friburguense é um desafio. Você comparar os times grandes que têm dinheiro, um jogador do time grande, quanto custa? É um jogador que o time inteiro do friburguense a gente não tem como pagar, né? Hoje eu posso falar com vocês, não tem assim, esse problema de estar falando aqui de gasto. A gente fez a 2ª divisão e parece que é um valor muito alto,
de 120 mil mês ali, né? Era o gasto que a gente tinha dentro do futebol. Se você for analisar qualquer jogador... Quanto ganha o técnico, o português lá do Flamengo? Ah, milhão. 10 milhões, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com Anderson Nogueira, Juca e você. Aqui é claro, vamos fazer. Tá indo bem, passa rápido e tem que aproveitar o tempo. No intervalo e voltamos já com o Siqueirinha do nosso friburguense. Até já.